Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Fundamentos de Rede Sem Fio. Nesse primeiro vídeo nós vamos cobrir o assunto de eletromagnetismo. Vamos falar um pouco das ondas eletromagnéticas, como elas são geradas, algumas características. Esse assunto estamos trazendo da forma mais ilustrativa possível. Caso você tenha interesse em se aprofundar, estamos deixando também algumas referências onde você pode consultar. Mas para quem está interessado na certificação em si do CWNA, o nível de profundidade que vamos trazer nos vídeos é o suficiente. Mas, caso queiram ir além, existe muito material, especificamente em física, onde você pode aprender muito mais sobre o assunto. Espero que gostem. Átomos de carga positiva são aqueles átomos que perderam elétrons, eles estão em falta de elétrons. O campo elétrico desses átomos, eles têm a origem saindo dessa carga positiva, propagando-se por todas as direções do espaço. As cargas negativas são aquelas cargas que elas têm excesso de elétrons, elas têm as linhas de campo elétrico vindo do espaço, chegando em sua direção. Temos uma configuração que é chamada de dipolo elétrico. O dipolo elétrico ele é constituído por uma carga positiva e uma carga negativa de mesmo valor. E no caso, vamos verificar que as linhas de campo elétrico de um dipolo elétrico, ela tem essa mesma configuração. Saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Vamos olhar uma linha específica, que é essa linha de campo que está bem ao centro das cargas, entre uma carga e a outra. Vamos ver que essa linha de campo elétrico, ela tem apenas uma componente vertical. E caso nós façamos a variação das cargas de forma vertical, nós vamos ver que o valor do campo elétrico ele vai variar, atingindo o valor máximo quando elas estão em máxima distância, zero quando as cargas estão sobrepostas. E no caso, o sentido desse campo elétrico ele é dado pela carga positiva indo para a carga negativa. Então, existe um momento que existe essa variação do sentido. Se nós fizermos o desenho dessa variação da carga do campo elétrico no tempo, nós vamos ver que a forma assumida é uma forma de uma senoide. E o que acontece é o seguinte, a partir do momento que nós temos uma carga elétrica, uma carga positiva, por exemplo, ou negativa, essa carga tem um campo elétrico. Mas a partir do momento que nós variamos o campo elétrico no tempo, nós passamos a ter um campo magnético. O campo magnético ele é perpendicular ao campo elétrico, sendo gerado ao mesmo tempo que o campo elétrico é gerado. A característica de ser perpendicular diz que o campo elétrico ele tem uma variação de 90 graus com o campo magnético. Então, basicamente, o campo elétrico ele estaria em um plano e o campo magnético estaria em outro plano. Como nós fazemos para ter esse mesmo comportamento do dipolo elétrico em um circuito? Nós fazemos através da utilização de uma fonte de corrente alternada, uma haste criada com um material condutor. Esse material condutor é o mesmo em ambas as partes do circuito, na parte superior e na parte inferior. É feito, ou seja, pelo mesmo material. Então, as características elétricas são as mesmas. Então, quando nós colocamos uma diferença de potencial, nós fazemos com que os elétrons que é constituído esse material entre em movimento. Ou seja, o elétron ele vai do ponto onde tem um potencial elétrico negativo maior para onde tem um potencial positivo. Então, faz com que os elétrons entrem em movimento. A partir do momento que um lado perde elétrons, ele se torna carregado positivamente. E o outro lado que ganhou elétrons fique negativamente. Como esse ciclo acontece no tempo, nós estamos sempre oscilando, nós temos um comportamento semelhante ao comportamento do dipolo elétrico. Ou seja, esse campo elétrico varia no tempo. O campo elétrico variando no tempo gera um campo magnético. O campo magnético variando no tempo gera um campo elétrico. Isso gera um ciclo. Esse ciclo é o que chamamos de onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética se propaga em todas as direções no espaço e ela se propaga na velocidade da luz. A velocidade da luz é aproximadamente
300 milhões de metros por segundo. Cabe ressaltar que as ondas eletromagnéticas elas não necessitam de um meio condutor. Não é necessário que haja um meio para que elas se propaguem, como, por exemplo, o ar, algum tipo de material. Não, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Se nós colocarmos uma diferença de potencial maior nesse circuito, nós vamos fazer com que mais cargas elétricas oscilem, então a intensidade, no caso o valor do campo elétrico, vai ser maior. O valor do campo elétrico sendo maior, nós vamos também ter um campo magnético maior e assim por diante. Ou seja, a energia que nós colocamos no sistema, ela é propagada através de uma onda. E então a amplitude dessa onda vai ser maior, no caso, se nós colocarmos uma energia maior no sistema. Podemos ver a comparação de duas ondas, onde temos uma onda laranja com uma amplitude menor e uma onda azul com amplitude maior. Nós chamamos o ponto de máxima de pico e o ponto de mínima de vale. No site da Anatel, colocaram uma pergunta que é: o que são ondas eletromagnéticas? E a resposta que eles colocaram é que ondas eletromagnéticas, usadas para comunicação sem fio, correspondem à energia transportada através do espaço na velocidade da luz na forma de campo elétrico e magnético. Acredito que nesse vídeo nós tenhamos coberto esses conceitos de uma forma bem ilustrativa, onde vimos que a energia ela é proporcional à quantidade de energia que estamos colocando na onda. Então, através de uma diferença de potencial maior, nós vimos que nós estamos movendo mais elétrons, então nós temos uma carga elétrica maior, então temos uma intensidade de campo elétrico maior. A partir do momento que nós variamos o campo elétrico, nós temos um campo magnético. Vimos que a relação do campo elétrico e campo magnético ela é perpendicular, então o campo elétrico é perpendicular ao campo magnético, e ambos são perpendiculares à direção de propagação da onda. Vimos que as ondas se propagam em todo o espaço, em todas as direções. As ondas se propagam na velocidade da luz, não precisam de um meio para que seja feita a sua condução. Esses conceitos são conceitos bem básicos, mas que já vão te dar uma boa ideia de como as ondas eletromagnéticas funcionam. Nos próximos vídeos nós vamos ver outras características de comprimento de onda, frequência, fase. Depois vamos ver como as ondas se propagam. Vamos ver um pouco sobre o espectro eletromagnético. Então temos muitos assuntos interessantes para cobrir. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.